Você acha que resolveu? Porque Acho é que uma obra que sim. tá tendo aqui em cima. Acho que agora sim, acho que tá tranquila. O fone o microfone também tá bem perto aqui da saída de som. Vamos torcer. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Ai! Acho que você começa, de repente? Então, eu Como tem começo me sido? apresentando, né? Pode ser, acho que sim. Oi, edição, aí, ó. Vamos fazer a claquete? Bora. Take um. Olá, pessoas da internet. Meu nome é Rômulo Barros, eu sou artista visual. Estou aí na exposição Transfuture, com esse trabalho que é o Tempo, Território e Corrente. E com vários outros artistas, compondo essa plataforma incrível, com esse trabalho que eu desenvolvi para a Transfuture. E estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre, né? Eu acho que é isso. Sim. Estou com a Filipa, está presente. Olá, olá, gente. Para quem de repente se pegou nesse portal Transfuture aqui, chegou nessa conversa, sejam bem-vindas. Eu sou Filipa Damasco, eu sou artista de linguagens híbridas, vamos chamar assim. Eu permeio o meu trabalho e a minha produção entre artes visuais, mas brinco muito, muito forte mesmo com a moda e com a música. Tenho uma ocupação do meu tempo em produzir e dirigir criativamente algumas imagens, algumas histórias por aí. Trabalho muito com Jupe do Bairro, Linda Quebrada e outros nomes do nosso tempo. E fui convidada pela Iná para estar aqui para falar sobre o trabalho de Rômulo, para a gente trocar sobre essa proposta, essa reivindicação de futuro. Estou muito feliz, muito honrada. Enfim, mesmo. E é isso, né? E é isso, bora lá. Bora lá. E aí, a gente começa por onde? Depois das apresentações. Eu fiquei pensando bastante sobre isso, assim, eu entrei no site, né, depois na plataforma da Transfuture e fiquei vendo algumas outras conversas que tinham rolado e fiquei me perguntando sobre o formato da troca, né, sobre como é delicado pra gente esse momento de tentar se encontrar e se tocar e se estabelecer como relação num lugar tão digital, né, apesar que já estamos aqui há um ano e tal, mas nunca é novo, né, de um jeito que a gente acha tão fácil de ser bom, de ser fácil. Tem sempre aí um desafio nesse construir, assim, e... Enfim, só pensando um pouco sobre isso, assim, sobre o que a gente está fazendo aqui agora. Queria também aproveitar, inclusive, nesse começo, reivindicar um lugar pra gente poder errar, pra gente poder falar besteira também. Lembrar que né, que é possível, enfim, as duas estarem erradas, uma tá errada, outra tá certa, nenhuma das duas estarem certas, e a gente achando o não lugar, né, as novas possibilidades do que é, do que não é, enfim. Fico feliz de poder reivindicar isso contigo aqui, nessa troca. Com certeza. Eu vou te provocar já, e, enfim, quero saber muito de ti, assim... Quando a Iná me convidou para falar sobre o seu trabalho, eu fiquei me perguntando muito sobre o porquê, mas quando ela me trouxe o convite já me ficou muito nítido do porquê também, que é sobre essa fricção e essa reivindicação do tempo futuro, assim, que o seu trabalho traz. E aí, olhando ele, dando uma mergulhada, tentando entender onde é que ele começa, onde é que ele termina, onde é que ele não termina, né? Todas essas tangentes, assim. Me peguei em 3 conceitos muito fortes, assim, do seu trabalho, que é o próprio tempo,
que é a própria postura de reivindicação como conceito de criação, como conceito de criadora. E um tom muito bom de contradição, que também me dá um tom de conceitualidade para o que é o trabalho num todo. Vou contextualizar um pouco melhor essa provocação. Fiquei pensando muito sobre essa proposta de nova ordem, de novo futuro, de pós-apocalipse que se estabelece numa sociedade, e o quanto o futuro é extensão de um agora, né? O quanto a gente vai colher o que a gente participar e o quanto a gente conseguir plantar para essa proposta do agora. E aí fiquei pensando como os DNAs são incrustados mesmo, para além das nossas estruturas genéticas, as estruturas arquitetônicas do mundo mesmo, né? O que me fez olhar para o cimento, para o fato do cimento na sua obra, e pensar sobre isso, sobre arquitetura de mundo, sobre processo de simbologia, enfim. Daí, o que eu queria te perguntar, assim, é sobre uma dúvida e sobre uma dívida que o seu trabalho, de certa forma, muito minuciosamente, questiona e coloca em xeque, assim, na produção de arte. Acho que um pouco no que a gente está agora vivendo, assim, enquanto disputa, né, na instituição, a nossa entrada, a nossa existência, a nossa permanência nesses espaços. Então a gente parte de um corpo, de uma vivência específica, com vontades específicas, com desejos não realizados específicos. E aí, enfim, essas coisas culminam na obra, culminam na produção. E aí a gente recebe o que cada uma tem para produzir, né? Enfim, tô aqui só na dúvida, tô aqui só friccionando. Quero entender de você, onde mora a dúvida, aonde mora a dívida. E pensando um pouco nisso, assim, nesses conceitos de tempo, de reivindicação, de contradição também. Contradição para mim é uma coisa que sempre vai me cercar, primeiramente, porque eu gosto muito de não precisar ter certezas. Eu acho que as coisas são muito... E pensando quando a gente pensa nesse aspecto trans, da coisa do trans, a gente consegue ir para um lugar que existe uma tranquilidade quando a gente pensa que as coisas podem ser mutáveis, assim, a cada momento. Assim. Aqueles momentos tendo a certeza deles, mas não necessariamente tendo esses momentos como coisas que não vão mudar daqui a pouco, sabe? Então eu gosto muito dessas contradições porque elas me trazem essa coisa de não precisar ser uma estaca, sabe? De poder ser uma bandeira que balança, alguma coisa assim. E esse lugar da reivindicação, para mim, porque assim, esse trabalho surgiu com o convite para pensar o futuro, né? Dentro de uma exposição contextualizada, em um lugar onde a gente faria uma exposição com pessoas trans e com uma equipe trans e todo esse mote de trabalhar com esse futuro, né? E aí eu comecei a pensar muito nessa quarentena, né? Porque tudo foi desenvolvido durante a quarentena e o meu trabalho ele acabou indo para um lugar de publicação que no final eu quis desenvolver um documento, né? Com os textos e com as fotos do processo que eu fui fazendo à medida que eu ia desenvolvendo o trabalho e com as fotos do trabalho final. E eu fui matutando isso durante a quarentena na minha cabeça e pensando o que era o futuro para mim,
Até que eu cheguei nesse lugar dessas placas que foram concebidas nesse lugar de requerer o meu direito, né, de poder falar sobre o que eu era em um passado lá no futuro. E essa coisa de tomar as rédeas, né, do que eu quero deixar como legado, assim, pensando de uma forma bem prepotente, mas se existir esse lugar de se existir um resquício de mim, se procurarem sobre mim, eu quero dizer o que eu fui. Não que as pessoas digam a partir da percepção delas, vendo as coisas que eu deixei e o que eu fui. Então é muito nesse lugar, assim, de escrever o próprio futuro, né? Uma perspectiva de pensar isso de uma forma muito mórbida também. Porque o trabalho fala muito sobre morte. Sim. Fala muito sobre tomar as rédeas da própria morte mesmo. Porque a gente vai morrer, né? E eu acho que a gente vai desencarnar tipo assim, sair do nosso próprio corpo, mas como diz aquela célebre frase da aventura, eu não vou morrer, mas é isso, a gente vai embora, não tem o que dizer, né? E vamos falar até sobre a nossa própria morte, porque estamos sendo assassinadas o tempo todo, nossa comunidade é violentada, com requintes de crueldade. E eu acho que eu tento falar isso de uma forma, mas eu não gosto de deixar nada muito óbvio. Assim. Eu gosto... Esse trabalho veio com textos que eu acho que evidenciam mais algumas questões. Assim. Sim. Mas o trabalho em si, as placas de cimento em si, elas são muito subjetivas. Eu gosto muito de sintetizar as coisas de uma forma muito subjetiva. Assim. Para eu desenvolver um trabalho, eu faço um resumão de tudo, faço aquela coisa assim, de pegar tudo e tentar abstrair para um símbolo, um material, um método de produção. Desculpa. E aí, tudo bem. Eu ouvi um gatinho. Ela tá aqui pedindo comida, safada. E aí eu entrei nesse lugar de pegar materiais, né, de outros trabalhos, assim, de coisas que eu já vinha fazendo, símbolos também, e tentar construir essas lápides, né, como se fossem ilustrações mesmo de coisas as quais eu venho usando, assim, na minha trajetória até agora. Eu vou te perguntar um pouco, eu quero te questionar sobre isso, te perguntar um pouco sobre isso também, assim. Quando você fala sobre a permanência, né, sobre eu entrar nesses espaços, né, quando a gente fala a parte de uma disputa que é cruel, que já é desigual, que os nossos corpos, enfim, e aí você propõe obras que são artefatos, né, que vão durar um tempo aí, que podem se tornar fósseis, ao mesmo tempo que existe aí a reivindicação do que será dito, né, que para mim pontua muito a reivindicação de onde parte a história, existe uma contradição aqui também no que diz respeito ao que vão ler dos artefatos daqui a um tempo, né? Então existe aí uma contradição para mim que também é muito interessante, que em determinado momento fica-se à mercê da mão deles também, né? De quem está lendo, de quem lê, de quem recebe a obra, seja no ano que vem, seja no agora, ou seja também daqui 100 anos. Então, é
é interessante essa contradição, e para mim ela me traz justamente nesse lugar de uma morbidade, vamos falar de morbidade, acho que é assim que se fala essa palavra, uma morbidade. Sim. E de uma... Sim. de uma intenção com a própria morte, de um flertar com a própria morte, né? De saber que talvez a morte seja dolorosa e que a desencarnação de tempo, de território material, seja muito lenta, né? Mas ainda assim, reivindicando a nossa história, reivindicando o seu processo de verdade, de essência, de criação. Então, tem uma potência que é muito interessante, né? Que apesar que fica aí aberta essa contradição, tem algo que foi reivindicado num outro tempo antes, e sem essa ideia de linearidade do tempo, né? Também, nada que o agora tá no entre o que foi ontem e o que vai ser amanhã. Acho que a gente tá... Eu sou muito das que acreditam nesse processo aspiral do tempo, né? Quando uma coisa tá apontada para frente, ela na verdade tá indo para trás. Então é muito interessante como é que você provoca isso, sabe? Eu costumo dizer que eu não participei de um coletivo dentro da universidade, que era um coletivo de performance. A gente tinha um conceito que era o conceito de evolução, né? Que vai muito juntinho com as coisas que eu produzo, assim, que é não pensar essa evolução como uma coisa cartesiana que vai subindo e descendo, e como essa espiral mesmo, sabe? Que vai se enrolando para dentro ou se desenrolando para fora, e é possível você ver a camada que está aqui do lado dessa outra, e elas se conversam, sabe? Eu gosto muito disso, e essa contradição para mim de pensar que eu deixei essa camada ali, esse trabalho, e eu quis muito, assim, fazer esse texto, porque a reivindicação, ela se dá a partir... eu entendi, assim, que eu ia conseguir construir essa reivindicação a partir do momento que eu escrever sobre trabalho. Uhum. Porque o trabalho em si, ele é subjetivo. E eu escrevendo sobre ele, eu consigo dizer sobre o que ele é nas minhas palavras. Mas eu gosto muito do fato de que ele vai ficar para ir para o mundo, e quem entender no futuro, quem tocar nele e sentir essas coisas, e as pessoas que tiverem acesso a esse texto também, enfim, aí já não diz respeito a mim, né? Tipo, eu diversas vezes é ótimo, né? Mas algumas vezes eu tive momentos muito felizes em que pessoas vinham conversar comigo no Instagram, assim, para falar que viu um trabalho meu e que me procurou e que começou a me seguir, que achou muito forte, que achou muito bonito, aquela coisa assim que a autoestima vai lá em cima. E na maioria das vezes essas pessoas eram pessoas pretas, eram pessoas que teriam, de certa forma, um repertório, né, para entender com uma proximidade melhor. Não diria entender, mas para se aproximar mais do trabalho e ter essa questão da aproximação mesmo. E aí eu sempre fico muito feliz, assim, quando isso acontece. E eu penso muito meu trabalho nessa instância de ele vai alcançar e vai se aproximar das pessoas que ele pertence a elas e que elas pertencem a ele, sabe? Então, essa contradição de que, tipo, vão olhar isso no futuro, eu espero que muitas pessoas vejam tudo e que elas tenham as próprias conclusões, mas aí já não diz respeito a mim, tipo, eu tô aqui falando. E tem e agora já tem muita coisa falando sobre, já tem texto, tem página na internet, tem tudo.
E eu acho que é por aí, assim. Eu gosto muito disso quando você diz sobre um trabalho que tem um pertencimento, assim, né? Que na sua performatividade de vida consegue permanecer e pertencer a algumas esferas mesmo, né? Algumas atmosferas específicas, assim. Tem uma coisa louca também que é a reivindicação da magia que o trabalho de certa forma traz. Queria que você também falasse um pouco sobre a escolha do que incrustar ali e o que elas, enquanto elos de uma corrente, né? Que magia é essa, né? Quando você linka uma coisa na outra e você dá símbolo e significado e uma coisa depois da outra e vice-versa, você ganha um resultado químico, um resultado quântico, né? Aí quero te friccionar sobre isso e te perguntar, assim, sobre a reivindicação da magia e o que são esses... o que são essas coisas pra ti, assim, nesse processo, sabe? Então, essa questão, eu acho que é uma questão que me cutuca um pouco mais profundamente, porque tem toda uma relação com... Porque, tipo assim, a gente, para as pessoas pretas, e especialmente, nos é negado todo um passado, né? E toda uma construção de pensamento também, que foi apagada, e a gente tem todo esse rolê. E a minha questão com a magia e com a alquimia, mais especificamente, assim, eu penso que é esse lugar de... Eu gosto muito do termo que é a manualidade ancestral, que é um termo que eu não sei se eu vi em algum lugar, sinceramente não sei. Se alguém escreveu isso, comenta aqui embaixo. Eu realmente não sei. E eu inventei da minha cabeça, e provavelmente se eu inventei da minha cabeça, eu construí isso de alguma forma também. O que já é um ponto de partida também. Já é Exatamente. Uma ancestralidade do futuro, né? Sendo colocada aí. Sim. E aí essa questão da manualidade ancestral é muito essa coisa que vem do lugar que a gente tem, por exemplo, vários artistas assim afro-brasileiros que trabalham e trabalharam assim, sem muita formação acadêmica, sem muita formação visual, né? Mas que trabalham de uma forma muito próxima a comunidades africanas de antepassados, assim, pessoas que ainda estão em África, ainda fazem suas esculturas, suas pinturas, suas manifestações artísticas, e a gente consegue ver no Brasil, assim, nessa época já após-escravidão, pós período da escravatura, várias pessoas sem esses arcabouços e sem esses repertórios, trabalhando da mesma forma que aquelas pessoas trabalhavam em escultura, em pintura, muito próximas, sabe? Então, eu acredito muito nessa manualidade ancestral como uma coisa que ela é passada de uma forma mágica mesmo, assim, de uma forma como lidar com os materiais com as próprias mãos, assim, como transferir para as coisas do mundo as coisas que o Ori já traz para a gente, sabe? E aí é muito nesse lugar essa magia que eu trabalho muito por demandas, faço muitas coisas. E aí, normalmente, quando eu vou fazer um trabalho de arte, ou eu pego um desenho, um esboço, uma coisa que veio como uma ideia, em algum momento, e desenvolvo, e faço esse processo de alquimia, de pegar aquele material que está ali no campo da ideia, no campo do caderninho, e tentar transformar ele em uma coisa física, assim.
E esse processo também, para mim, é magia, que é a transformação da matéria, né? Que é pegar as coisas que estão no mundo e transformar em outra coisa totalmente diferente, com outro sentido, assim. E para mim isso aconteceu muito com a corrente, esse lugar de para mim, a corrente, nesse momento, é uma coisa que eu tô obcecado, já tem um tempo. Porque ela tem diversos significados e ela consegue ir para vários lugares. Para mim, é um dos símbolos mais complexos que eu consegui encontrar para dizer e dialogar com a minha produção, assim. A corrente, para mim, ela vai da corrente sanguínea do nosso corpo, que carrega as nossas hemácias, que tem a cor vermelha por causa do próprio ferro, que é um elemento muito presente nas correntes. Ela também é a corrente dos rios. Eu nasci na cidade onde o Rio São Francisco, que vai subindo para o Brasil e deságua na Bahia, eu nasci na cidade onde o Rio São Francisco nasce, então essa coisa da corrente para mim também é muito importante. A gente tem também as correntezas do mar nesse processo dessa diáspora, né, atlântico-brasileira. Tem algumas histórias que já ouvi de família relacionadas a esse período das embarcações, assim, muito loucas. E a gente tem, assim, a corrente para mim tem todo, para mim hoje em dia faz todo sentido, assim, é isso que eu quero. A gente também tem esse lugar da corrente de ser um bagulho que era nos dado, né, no dado período do Brasil, era nos forçosamente amarrado nas pernas das pessoas pretas. Só que hoje em dia a gente coloca no pescoço como símbolo de alta riqueza, assim, ostentação, sabe? Então a gente ressignificou. Assim. E acho que vai muito. Eu quero explorar essa corrente, assim, estou no caminho de tentar fazer com ela diversas coisas, assim. E tô indo, assim, essa ideia de liberdade, essa ideia de aprisionamento, essa ideia de... Eu fiz um trabalho também explorando esse lugar da corrente, só que falando também sobre relacionamentos amorosos, afetivos e novas formas de se relacionar. E é isso, pra mim dá muito pano pra manga. Sim. É um símbolo muito forte pra mim, assim. Eu posso falar muito sobre a leitura da corrente em específico, assim, porque as outras coisas me chamaram bastante atenção também, mas a corrente tem uma coisa também do encapsular um momento de prisão, né, específico, assim, ou de encapsular no tempo algo que, enfim, foi acorrentado a algo, assim, e o processo de ancorar algo no tempo, assim. Isso é bem interessante, assim. Falando um pouco sobre isso, porque aí, né, a gente pensamos esse lugar, assim, a gente passa pelo conceito do tempo, entra nesse lugar da reivindicação, e a reivindicação da história, da magia, do tempo, enfim, do próprio tempo, né? A contradição que tudo isso traz. E aí, falando um pouco do projeto e da ação que resulta no artefato, nos artefatos em si, eu reparei numa coisa bem específica ali, que eu acho que é a palavra gold, de ouro. Tô enganada? Gold? De ouro. Talvez fosse uma Será? Eu vou... Onde eu botei? Mas pode ser que tenha. Eu vou abrir aqui, ó, nessa tela que a gente tá gravando, a minha própria tela aqui. Na parte bem do projeto mesmo, que é o rascunho, eu acredito que... acredito não, o rascunho do processo dos moldes, né?
Aí tem aqui falando como é que você usa, né, as madeiras e tudo mais. E aí um dos elementos, um dos quadrantes ali, que seria a oitava peça, o oitavo artefato, ele tá riscado e tem uma palavra embaixo. Ela me parece a palavra gold, de ouro em inglês. Eu posso estar enganada. Não. Poderia ser. Que louco isso, porque eu pensei. Era uma das. É porque já trabalhei com ideia de joia também no trabalho, e uma das peças ia ser uma correntinha de ouro que eu tenho, que tem um búziozinho, ou uma... Nossa, muito louco isso, porque eu não... Em momento nenhum eu falei sobre isso. Você observou muito... E aí, enfim, era para ser ou uma correntinha de ouro, que era a primeira ideia de todas, e aí depois eu mudei para ser um galinho de pau-brasil. Algumas coisas do sketch eu reconheço mesmo, assim. Todas estão aqui, né? As sementes de pau-brasil, a cabaça, o metal, a corrente de metal, a corrente de engravura. Todas estão. Mas aí tem essa específica que tá riscada. E tá com essa palavra também riscada, que me parece ser a palavra gold. Depois você olha, tá lá no... porque essa aí ela quebrou. Mas eu nem lembrava que eu tinha escrito isso no rascunho, assim, né? Porque essa ideia da correntinha era muito a princípio, porque é uma correntinha que eu tenho que a minha mãe me deu. E aí eu tava com muita dó de colocar ela. Eu imagino. E aí eu resolvi ter outra mas ideia. É muito louco como... eu pergunto isso justamente logo depois de perguntar sobre a alquimia mesmo das coisas, das escolhas, né? Do que incrustar no cimento, né? No processo da obra. Por isso, tipo, o que era isso e de repente por que ela foi tirada. Fricciona, e aí que ótimo que essa fricção te levou para um lugar ou outro que você não imaginava, assim. Porque acho que é um pouco sobre isso, né? Acho que a nossa troca acaba sendo sobre isso. Nem tudo precisa ter resposta, né? Foi o que a gente falou no começo, assim, de uma reivindicação de poder falar besteira também, né? Enfim, de não saber, de não ter que ter resposta, porque... Voltamos, claquete 2, cena 2, tal. Segunda parte, segundo ato. É isso. Não, a gente estava um pouco nesse lugar das escolhas dos materiais, né? E eu me questionei um pouco porque fiquei curiosa com o projetinho que tem aqui, né? O sketch que tem da feitura, que tem um material que foi excluído do projeto. Foi rasurado, foi tirado daqui. Decidido entrar num outro momento da obra. Mas então, no final das contas, eu fiz ele. Só que eu fiz com galha da árvore de pau-brasil. Uhum. Para dialogar também com a questão da gravura, que eu gosto muito, né? Que é esse método. Só que ele quebrou. No final das contas, ele acabou saindo porque quebrou. E essas coisas acontecem. É isso, né? Exato. Acho que falam. E aí, né, para essa montagem, sim. Eu resolvi não falar sobre ele dessa vez. Dentro das coisas que, enfim, eu me proponho a fazer, me proponho a participar, ano passado eu ocupei uma cadeira de curadora na Galeria Rua, né? Para levantar a coleção que ia pro SP Art. Foi o primeiro SP Art digital, totalmente digital. E sou muito próxima de quem funda a galeria, que é a Ig Aydun, assim, e nesse processo de estar curando, porque também sou artista, e aí como estar curadora, né? Porque também é um ambiente muito, muito complexo de se estar, de se disputar. A gente sabe, enfim, o quão a instituição nos
nos limita e nos coloca em caixas. Então também me questionando no estar curadora, me perguntei muito e falei muito sobre a performatividade das obras e a performatividade dessa produção artística que, de primeiro momento, é estática, né? Ela é dura, ela tem um tempo ali encapsulado. E aí a gente pode falar isso das esculturas, a gente pode falar isso, enfim, de um quadro. Mas eu acho que no tempo do agora, onde a gente tá tão afim, né, de extrapolar os limites das coisas e poder perceber as linguagens, enfim, se esbarrando, né, umas nas outras, assim, me questiono sobre a performatividade das obras, e aí vejo isso, assim, o quebrar, o se perder, o não funcionar para uma exposição específica como performatividade, como algo que agrega um valor simbólico no processo e na materialidade, e aqui, no caso, nos artefatos, né? Que para mim também acho que já é até um outro papo que a gente, enfim, pode decorrer com outro momento de tempo, enfim, mas sobre isso, assim, sobre o reivindicar também a produção artística como artefato e não como uma proposta de um ambiente não necessariamente decorativo, né? Que é uma coisa que a gente sabe que eu trabalho com moda, eu sei muito bem o quanto essas coisas se esbarram, assim. Mas tem uma coisa interessante da tua obra, do teu pesquisar, que é isso, que é a obra final enquanto artefato, enquanto algo que pode ultrapassar tempos aí, e que vai dizer alguma coisa sobre o tempo do agora, assim. Enfim. Eu gosto muito dessa noção de artefato, porque dentro eu tenho dois termos que eu fui me encontrando muito de acordo com o que eu ia caminhando pelas artes, né? Que é o de arte e artesanato, que é aquela linhazinha muito besta que existe quando a gente pensa principalmente em academia, assim. E aí eu gosto muito, e eu encontrei agora esse termo do artefato, para pensar que ele pode sair, ele é artesanato, ele é arte, não impede de ser essas coisas, mas que ele sai desse lugar dúbio, sabe? Porque eu parti na minha produção artística, de um lugar muito de pensar o artesanal por uma questão identitária familiar, assim, de minha mãe trabalhar com isso, os crochês, o meu pai é uma pessoa completamente inventiva e faz a gambiarra dele. E aí, tendo essas duas pessoas na minha família e podendo ter acesso a todos esses materiais desde criança, de martelo, prego até agulhas, eu sempre fui muito jeitosinha, assim, com as coisinhas. E aí eu venho desse lugar do artesanal. Só que aí que eu acho que faz completamente parte da arte, assim, mas que as pessoas tentam separar muito nesse lugar da técnica e da poética, enfim. Sim. E aí eu gosto muito desse lugar do artefato, porque ele mescla tudo isso, assim, e ainda coloca esse viés do tempo, né? Porque eu acho que o artefato está muito ligado ao tempo. Para mim, e tudo isso... Aí eu quando esse lado. Quando você fala isso, assim, e que foi quando foi um dos momentos no final da leitura do seu trabalho que me fez sacar a reivindicação como conceito mesmo da sua produção. E não só como algo que, de repente, só aconteceu. Pode ter sido que, de repente, só aconteceu mesmo. A reivindicação só aconteceu. Mas isso só garante que há uma reivindicação, de fato,
essencial, né? É uma reivindicação de essência de produção. Você reivindica mesmo, inclusive, essa contradição entre o que é artesanal e entre o que é arte, né? Entre o que é produção artística dada ou dita como de qualidade para dentro da instituição. Então, existe aí algo que me interessa muito mesmo nesse sentido, né? Que é essa brincadeira. Enfim, na minha produção, assim, eu sou muito também, apesar da gente estar aqui, duas bonitinhas, né? De brinquinho bonitinho, cabelo bem arrumadinho, um topinho, uma roupinha bem feitinha, tal. Eu gosto muito de uma energia e de uma atmosfera bélica que se dá de forma fria também. Eu gosto muito, me interessa muito o espelhar desconforto, o retribuir desagrados. Me interessa como performatividade de obra que sou, como vida, como pessoa, e aí também como obra que produzo, que crio, ter também um pouco dessa reivindicação, dessa vontade bélica mesmo de fazer as coisas. Enfim, pode soar prepotente dizer isso, que de fazer as coisas se movimentarem ou mudarem em algum parâmetro, em alguma camada, mas é um pouco dessa vontade de participar, né? É uma vontade de reivindicar o nosso nome e a nossa participação na história, assim. Então, quando lendo o seu trabalho, quando chego nesse lugar, assim, percebo a reivindicação como conceito e enfim, me alegro em perceber, em conseguir ter essa leitura, assim, porque me identifico muito também, sabe? E esse lance de pensar o artefato, ele veio com esse trabalho. Assim. Era uma coisa que já me acompanhava de não querer participar dessa rixa artesanato, sei lá o que, essa parada. E eu cheguei nesse lugar muito, porque eu acredito que na moda tenha muito também. Que a moda vai para um lugar de artefato, que é isso, que é artesanal, um processo completamente artesanal. Se for parar para a gente pensar na moda produzida por mãos, né, e não por grandes máquinas, mas que são produzidas por grandes máquinas também passaram por um processo criativo de ser produzido antes por outras pessoas, né? Mas, sim. Enfim, eu acho que ela chega, quando a gente pensa num processo histórico, ela acaba chegando num lugar de artefato. Quando a gente pensa nos museus de moda, e isso veio muito para mim, esse rolê do artefato, quando eu parava para pensar, e é uma coisa que esteticamente influenciou muito esse trabalho, que foi parar para pensar em como as coisas, as manifestações artísticas e artesanais que a gente tem aí no mundo, nos museus, que foram roubados, né, do que a gente convencionou chamar de Antigo Egito, né, dessas sociedades quemetianas, mas que também existem em vários lugares, por exemplo, na América do Sul, a gente tem no México, algumas dessas civilizações que hoje as produções, tanto artísticas quanto artesanais, são colocadas nesse lugar de artefato. E isso me levou muito para esse lugar, assim, e foi recente, assim, foi tipo, foi surgindo esse pensamento. Tanto é que eu nem escrevo muito e nem falo muito sobre isso no texto, e podia ter escrito um terceiro texto sobre isso, porque também é uma coisa que eu estou formulando, assim, e que eu estou construindo, mas esse lugar do artefato está sendo um lugar poderoso, assim. Eu vejo ele assim também. Eu vejo ele como um lugar bem poderoso mesmo, assim, de ser reivindicado.
Me interessa muitíssimo mesmo, assim. E eu gosto também da palavra, eu acho ela forte. Assim. Ela tem essa coisa que nem tu falou de, sei lá, chegar com uma coisinha bonitinha e dizer que ela é um artefato, eu acho que tem uma potência, sabe? Uma pérolazinha. Eu acho porque é isso, assim, existe uma disputa muito cruel mesmo, assim, com a produção artística dentro da instituição, dentro desses mercados artísticos também, que no final das contas a gente está aqui há 1h30 falando, tal, mas no final das contas é isso, assim, a gente trabalha, a gente precisa comer, né, a gente precisa se vestir, a gente precisa de um bom hidratante para o rosto, enfim, são coisas que a gente aqui pontua como um tonzinho de brincadeira, mas são coisas que a gente sabe que são necessárias para a nossa sobrevivência e para a nossa reivindicação de identidade, né? Então, é trabalho. Com certeza. Né? É trabalho, isso é trabalho, essa produção tem a ver com uma disputa de mercado, com uma disputa de participação de uma indústria, inclusive, né? Que seja no museu, que seja na galeria, que seja dentro da casa dos nossos colecionadores. Então, tem uma coisa que para mim é muito curiosa, que é sobre isso mesmo, sobre a qualidade de cada material, sobre cada classe que você dialoga a partir de qual material que você usa. E aí a contradição também acontece na sua produção quando você decide misturar uma pérola, né, com cimento. E aí é uma única pérola, é uma grande placa de cimento. A mesma coisa com as sementes de urucum, que eu acho que tem um significado simbólico de preservação de uma história, de um processo natural e orgânico. Porque quando a gente fala de apocalipse, o quanto não vai valer uma semente bem conservada no meio de um apocalipse, né? Então, é interessante onde é que se joga com a contradição de valores e de preços mesmo dentro dessa produção. Obviamente, a gente está aqui discutindo sobre o seu trabalho a partir de uma única obra, né, que, enfim, se dá em algumas peças, mas é um processo. Eu, enfim, acompanho o seu trabalho, vejo da onde ele parte, aonde é que ele está agora, onde é que ele pode se desdobrar no futuro também, a partir dessas nossas fricções aqui, assim. Sim. E continue, só me emociono mesmo, assim, amiga, porque me interessa muito, assim, essa participação, me interessa muito a postura de participação, né? A vontade e a decisão também porque participar também é uma decisão, né? Você participar não é uma coisa que está dada para determinadas identidades no mundo. É uma coisa que a gente decide e que aí, a partir do momento que se decide participar, você precisa entregar alguma coisa para que, enfim, você seja lembrado, assim. E aí é massa, é tudo, assim. O seu trabalho, acho que tá conseguindo amarrar algumas coisas nesses sentidos que... Enfim, não quero ser nenhuma messias de nada, de nenhuma ideia, mas que eu particularmente, como, enfim, como artista também, como pessoa sensível, vejo como uma seara muito, na verdade, cheia de lacunas. E aí é interessante quando o lugar está cheio de lacuna, porque significa que dá para ser culpado, né? Então é interessante, assim, essa brincadeira, sabe? Fico feliz, inclusive, da gente... em um momento onde, de repente, as nossas pesquisas e as nossas intenções são tão óbvias de serem comuns, a gente conseguir achar tantas fricções, tantas lacunas mesmo, assim. Eu gosto muito dessa palavra lacunas também. Ela me passa também uma ideia de fenda, sabe? Sim. De construir, tipo, às vezes não só para encher, mas aproximar território, sabe? Sim.
Porque a gente pode preencher. Eu penso justamente por uma isso. fenda, a gente pode construir uma ponte, a gente pode aproximar um território do outro. Exatamente. Eu gosto muito. E ela é uma coisa que permite justamente, acho que o movimento. Foi tudo, tá sendo tudo, né? Que mais? Não, por mim, se deixar, a gente fica aqui horas, né? Se deixar, horas e horas e horas. Mas eu acredito que a gente tenha um bom papão chique, né? Assim, inclusive, bom material. Eu mesmo vou querer. Tem mais alguma coisa? Das coisas que eu anotei, assim, do que eu me levantei, fui friccionada por essa leitura também do seu trabalho, eu acho que foi isso, assim, a minha última pergunta mesmo, minha última curiosidade era sobre o Gold, era a história do Gold, a história desse material aí que foi tirado da matemática, e aí depois disso que a gente continuou falando sobre o artefato, assim, foi uma cereja de um bolo já muito bem deliciado por mim, pelo menos, assim. Eu vou querer voltar nessa nossa conversa para me ouvir, para te ouvir, para nos ouvir, para ouvir os nossos silêncios também, porque às vezes eles dizem muita coisa, né? E é isso, assim. Queria agradecer você pela generosidade mesmo, porque eu acho que é de uma generosidade, de uma coragem você expor o seu trabalho, você permitir que o seu trabalho seja lido e comentado e discutido. Então agradeço você por isso, agradeço a Transfuturi pelo convite, parabenizo a toda, enfim, iniciativa e participação no tempo do agora. Só agradeço o quanto a gente está podendo ser ancestral de ontem e também ancestral do amanhã, assim, e é isso. Sim. Eu também. Agradeço muito. A Transfuturi está sendo tudo, me proporcionou esse encontro maravilhoso de hoje. Essa troca de ideias foi incrível. Agradeço muito a Filipa. Amo, acompanho, estamos juntas. E é isso, né? Vamos conversando aí na vida. Eu gosto muito, eu falo que os meus trabalhos são pedacinhos de mim, né? Acredito que muitos artistas pensam assim também. Sim. Mas são coisas que vão se desprendendo e que vão ficando pro mundo mesmo. E tem essa questão de, tipo, arte terapia, não sei o quê, não. Mas eu muitas vezes não vejo como isso, eu vejo como uma parte da gente que não pode parar de existir mesmo, assim, senão a gente adoece. E eu acho muito importante falar isso agora, porque foi um trabalho que me salvou, assim, desse momento, assim, de pandemia, enfim. Pensar a morte de um trabalho de arte foi algo muito importante para mim. Eu acho que foi massa compartilhar com as pessoas as coisas que eu estava pensando sobre. Foi tudo. Os encontros que a Transfuturi proporcionou também. Ansiosa para que esse momento passe logo e que esses encontros possam ser materiais, né? Que a gente consiga materializar melhor essas trocas, assim. Que eu quero muito poder ver tuas peças de perto também, assim. Enfim, tocar, sentir o cheiro. Encontros com drinks, quitutes, fofocas. E, obviamente, drinks e fofocas depois, com certeza. Elas estão aqui, inclusive, ali no cantinho. Tudo. Deixa eu te perguntar, aproveitando aqui, fazendo que eu adoro esses momentos de merchan também. Você vai estar expondo alguma coisa em breve? Eu vou aproveitar, vou fazer já aqui esse jogo. Vai estar expondo? Então, por enquanto, tem algumas coisas. Aquele papo bem BBB. Tem alguns projetos que ainda estão em off. Vão acontecer. E vai sair um videozinho
Quer dizer, no dia que esse vídeo aqui sair, eu acho que vai ser esse... me confundi aqui com as datas, mas enfim. Vai rolar isso, algumas coisas aí. Com certeza. Coisas acontecendo. Perfeito. Mas eu vou fazendo as coisinhas assim, bem comendo quieto. Sou mineira, né? Vou comendo pelas beiradas. Quando viu, já foi. Mas nada que eu possa divulgar muito agora. Tudo, eu amo também. Mas tô sempre fazendo umas coisas. Assim. Tô meio ausente no Instagram, mas eu quero voltar, assim, como presença no Instagram. Tô mais observando. Uma das presenças mais belas no momento cibernético que estamos vivendo. Amo. E a senhorita? Eu tô... Agora, eu trabalho, né, fixamente na criação da produção da Jupe do Bairro. A gente tem algumas coisas para serem lançadas em breve. Também ficou com algumas produções na moda, assim, nas imagens para serem lançadas também em breve. Posto tudo também no meu perfil do Instagram, essa vibe aí que a gente vive do agora, de usar os nossos perfis para nos divulgar, para mostrar o que a gente faz, assim. Mas também na área institucional, assim, de produção artística pessoal mesmo, autoral. Em maio, eu provavelmente vou contar melhor sobre isso, assim, vou desenvolver um novo ato da minha performance, que é estudo de performance sobre desconforto, que eu falo muito sobre a minha relação com o cabelo, a relação com o crescer do cabelo, com a memória do cabelo, assim. Mas ela acontece em maio, então também é uma das coisas que possivelmente pode vir a rolar. Mas nesse mesmo movimento que a senhora, assim, deixando as coisas acontecerem, sem muita pressa. Tipo, é muito importante que a gente consiga, inclusive, incentivar para quem está vendo, para quem está aqui, enfim, consumindo arte jovem, arte transvestigênero, arte diaspórica, a possibilidade de que sim, nós existimos, sim, nós vamos chegar no futuro também, e sim, as nossas produções e as nossas reivindicações são absolutamente importantes e necessárias de que aconteçam, assim. Então vamos ser livres nesse sentido, no melhor significado. E também acho que vale a pena dizer que elas acontecem em outros ritmos também. Exatamente. A gente tem muito mais outras coisas para lidar. Exatamente, E muitas outras coisas para fazer, para sobreviver. Exatamente. É isso. Eu acho que foi. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Aí aquele finalzinho de programa de TV, né? Que elas ficam só mexendo no papel, enquanto vai dando zoom out, né, da câmera. Vai dando zoom out da câmera, aparece a logo do programa. Mas vou parar de gravar aqui, tá? Transfuture. Vou parar de gravar. Beijo!